Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui, dia 13 de agosto, na primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itacoaxetuba. Hoje, nosso pastor Ricardo não pôde estar presente devido a questões do presbitério. Quem fala com vocês é o irmão Diácono Mateus, para que nós possamos estudar um pouco mais acerca da palavra de Deus hoje. Hoje nós estudaremos sobre o dia do Senhor, o sábado cristão, a guarda do domingo. Um tema muito polêmico, às vezes pouco visitado em muitas igrejas que são denominadas evangélicas em nosso derredor, mas hoje nós trataremos de uma perspectiva bíblica e teológica acerca do assunto. Os irmãos que estão presencialmente aqui nesta igreja, peço que acompanhem a leitura na página 1 do texto. Lembrando que esse é um texto, nós estamos seguindo, nas Verdades Essenciais da Fé Cristã, é um livreto do reverendo R.C. Sproul, saudoso, já que nos deixou muito conteúdo edificante para a glória de Deus. Vamos ler. A santidade do sábado foi instituída na criação. Depois de 6 dias da atividade criadora, Deus descansou no sétimo e o santificou. Por meio dessa santificação, Deus separou o sétimo dia e o consagrou como santo. A observância apropriada do sábado era um dos 10 mandamentos dados no Monte Sinai. É importante lembrar que sua instituição foi uma parte integrante da aliança da criação. No Antigo Testamento, a violação do sábado era uma ofensa capital. Então o Sproul ele já começa o assunto de uma perspectiva do Antigo Testamento. Ele vai começar lá em Gênesis 2, dos versos 1 ao 3, quando fala que Deus no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. E também o santificou. Por meio dessa santificação, o Sproul vai nos lembrar que ele não só descansou nesse dia, mas ele santificou para um propósito, ou seja, ele o consagrou como santo. E isso fazia parte, ele vai dizer mais para frente, da aliança da criação. Aqui nós entendemos aquele pacto de obras que Deus fez com Adão e Eva, que era que se eles guardassem o mandamento de Deus, que era não comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, eles teriam vida. Se eles comessem, morreriam. Então, uma parte desse mandamento inclui um relacionamento espiritual para com Deus. E esse relacionamento, ele é expressado na guarda do dia do Senhor. É claro que aqui é algo muito embrionário, não é algo explícito. Moisés ele não detalha isso para a gente, mas é uma forma que a gente constrói a partir do que a Bíblia nos relata. A Bíblia nos relata que Deus deu 3 mandamentos para o homem. Cultivar o solo, nós entendemos na teologia reformada como mandato cultural, ou seja, Deus manda que o homem construa, que ele produza, que ele cuide da terra e que ele sujeite sobre ela. Temos o mandato social, através de Deus ordenando para que Adão e Eva se multiplicassem e tivessem filhos e a descendência deles por subsequente. E nós temos o mandato espiritual, que é especialmente essa parte da importância que Deus deu para que eles mantivessem a comunhão para com Deus. E a gente vê isso naquele texto que fala que Deus ele tinha um relacionamento especial com Adão na virada do dia. Mais ou menos isso. É uma coisa muito embrionária, é uma coisa bem inicial, mas que vai se expandir nos 10 mandamentos. Se nós lembrarmos lá no Êxodo 20, o 4º mandamento ali, lembra-te do sábado, ou do Shabá, nós veremos o porquê dessa diferença, para o santificar. Dele não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem os teus servos, nem os teus animais, então bem específico. E o Sproul termina dizendo que no Antigo Testamento a violação do sábado era uma ofensa capital. Nós temos um relato disso, de um homem que estava buscando lenha no sábado, e a comunidade observou isso, e toda a comunidade o apedrejou porque era a pena capital de quem quebrasse o dia do Senhor. Vamos caminhar mais um pouco agora no segundo parágrafo. A palavra sábado, ou Shabá, significa descanso, que o hebraico, Alguns insistem que o nosso sábado é o único dia apropriado para celebrar o Shabá e que não é legítimo observá-lo no domingo. Entretanto, o cristianismo histórico sempre tem observado o domingo como o Shabá, porque no Novo Testamento ele é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Cristo. O princípio fundamental do Shabá, em 1 em 7, permanece intacto. O sábado semanal tem um estado perpetuamente em vigor desde a criação e foi observado pelos apóstolos. Aqui a gente já tem bastante conteúdo. Mas o Sproul ele vai, primeiramente, nos
ensinar o que a Bíblia diz sobre o sábado. Sábado, em hebraico, é Shabá. Shabá significa descanso, cessação. Ele é até aplicado em outros textos que não falam especificamente da guarda do dia do Senhor, mas quando fala que fulano cessou ou descansou de um certo tipo de trabalho que estava fazendo. Então, a palavra Shabá é descanso. Só que no Antigo Testamento, o Shabá era observado no sétimo dia, ou seja, esse descanso era observado no sétimo dia. Principalmente pelo motivo de que Deus descansou no sétimo dia e o santificou, que nem nós observamos até aqui. Só que muitas pessoas, principalmente grupos adventistas, hoje, tratando da nossa realidade hoje, vão defender que o único dia que deve ser observado é o sábado, porque o sábado era guardado no sétimo dia do Antigo Testamento. Só que a pergunta que nós fazemos é, no Novo Testamento, a Bíblia trata acerca do dia do Senhor? E, subsequentemente, se trata qual é o dia que era observado como descanso naquela época. E aí o Sproul vai nos ensinar e vai nos relembrar que no Novo Testamento o dia do Senhor não é mais associado ao sétimo dia, quando Deus descansou na criação, mas no primeiro dia da semana, porque marca uma nova era, que é a era do descanso que nós temos em Cristo Jesus. Agora, o significado da guarda do dia do Senhor não é a lembrança da criação e não é a lembrança até um pouco tratada no Antigo Testamento do êxodo, da libertação de Israel, mas é a nossa libertação espiritual em Cristo Jesus. Por isso que, desde o Novo Testamento até hoje, a igreja cristã tem tratado um dia para descanso e para o culto, e é o dia do Senhor tratado no domingo. É o primeiro dia da semana. Porque Cristo ressuscitou no primeiro dia. Então, o princípio, ele permanece o mesmo. Separarás um dia para santificar. E qual é esse dia para nós cristãos hoje? É o domingo, porque nós nos lembramos não da criação, mas sim da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o sábado ele tem estado perpetuamente em vigor desde a criação e foi observado pelos apóstolos. Se vocês observarem aqui, abaixo do título Dia do Senhor, tem os textos que fundamentam o que nós vamos tratar aqui. Não lerei todos, porque hoje o assunto é um pouco extenso, mas em Atos 20, versículo 7, vai dizer que a igreja se reunia no primeiro dia da semana para cultuar ao Senhor, para celebrar a ceia. E isso não é algo aleatório, não é pessoas que falaram, vamos escolher um dia para a gente cultuar a Deus. Porque, pensem comigo, nós estamos tratando da igreja, maior parte judia, dos apóstolos que eram judeus. Se ainda permanecesse o princípio da guarda do dia do Senhor no sétimo dia, por que a igreja se reuniria no primeiro e não no sétimo? Por que eles deram essa transição? E não é uma coisa que aparece uma vez só, mas aparece em Atos 20, verso 7, em 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, e Apocalipse do 1 ao 10, na qual o apóstolo João, quando vai tratar acerca das revelações que ele teve do Senhor Jesus, ele vai dizer que estava no dia do Senhor, sendo que o dia do Senhor é associado ou a julgamento ou a guarda de dia para o culto ao Senhor. Então, nós temos toda essa teologia bem construída, nos ensinando que houve uma transição. Agora, nós guardamos o primeiro dia da semana porque Cristo ressuscitou, e isso é o que nos motiva. Vamos caminhar. Questões sobre a observância adequada do sábado continuam sendo discutidas entre os teólogos. A maioria concorda que o sábado inclui uma ordem para o descanso de todo o labor ou trabalho regular. Também é um tempo para adoração corporativa e para atenção especial ao estudo da palavra de Deus. É uma ocasião especial para nos alegrarmos na ressurreição de Cristo e na esperança do nosso descanso sabático no céu. O Sproul vai dizer para a gente uma verdade que muitas vezes aqueles que se denominam cristãos, evangélicos ou protestantes podem não se dar conta, mas a maior parte da igreja se reúne em um dia específico para adorar, que é o domingo. Mas muitas dessas pessoas, elas discutem acerca de o que deve ser feito nesse domingo. Deve ser prestado culto, deve se abster de trabalhos seculares e recreações, e aí um consenso que tem é 3 coisas: descansar do trabalho secular, via de regra, tanto é que a nossa convivência aqui no Brasil, atualmente, ela tem os dias de semana de segunda a sexta, e dias de descanso de sábado a domingo. Provavelmente isso vem de uma constituição religiosa, que a gente sabe, há pouco tempo atrás o Brasil era um país constitucionalmente católico, e os católicos também acreditam na guarda do dia do Senhor. Obviamente, com um tipo de construção diferente da nossa. Mas
isso é fato. Muitas pessoas trabalham de segunda a sexta e o domingo é o dia de adoração. Não só isso, não só descansam do trabalho, mas também prestam o culto no domingo. A maioria das igrejas presta culto no domingo, isso é algo observado. E por fim, é um momento na qual nós celebramos a ressurreição de Cristo, e não só celebramos a ressurreição, mas celebramos a esperança de um descanso maior, na qual teremos quando Cristo ele vier julgar o mundo e trazer novos céus e nova terra. O sábado é como se fosse um pequeno aperitivo para nós de uma realidade muito maior, que é um descanso total das nossas dificuldades, da nossa luta contra o pecado, da nossa luta contra o diabo, contra o mundo e todas as coisas que passamos aqui como filhos de Deus, lutando contra as aflições deste mundo. Então, é uma coisa que nos lembra de que Cristo nos prometeu um descanso. É um descanso que nos lembra de um descanso maior e total. Vamos continuar. A discordância... existe discórdia com relação a recreação e a obras de misericórdia. Alguns consideram o lazer como uma violação mundana do sábado, enquanto outros insistem que é uma parte importante do descanso e do refrigério. A Bíblia, em lugar algum, promove ou proíbe explicitamente o lazer ou a recreação no sábado, embora o significado de interesses, entre aspas, a tradução em inglês diz prazeres, que é King James, em Isaías 58:13, possa sugerir que seja proibido. E aqui a gente vai começar a entrar numa parte mais complexa do assunto do dia do Senhor, que é o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o Sproul, ele vai caminhar um pouquinho diferente do que a nossa confissão de fé caminha, eu vou explicar mais para frente. Mas muitas pessoas vão dizer, sim, devemos guardar o dia, devemos separar um dia para culto ao Senhor, mas não necessariamente nós temos que nos abster das outras coisas, seja do trabalho, seja de lazer, mas que nós devemos separar um dia para adorar a Deus. Outros vão dizer que nós devemos separar um dia para adorar a Deus e que devemos nos abster das outras coisas, do trabalho, do lazer, que é legítimo, que inclui esportes, inclui mídias digitais, inclui viagens, inclui outras coisas que nos atrapalhem do culto e de fazer obras para Deus nesse dia. E aí o Sproul, ele vai caminhar mais para esse lado, dizendo que a Bíblia em lugar algum promove ou proíbe explicitamente o lazer, a recreação, mas é interessante porque ele faz uma observação, fala, embora tenha um texto, que é em Isaías 58:13, que possa sugerir que seja proibido. Eu vou ler aqui Isaías 58:13, peço só que os irmãos acompanhem, mas está registrado aqui na folha, no conteúdo teórico. Isaías 58:13, que diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui nós temos um texto aplicado ao Israel do Antigo Testamento, mas sobre o princípio da guarda do dia do Senhor. E o profeta vai falar que se eles honrassem, deixando de fazer certas coisas, que é, primeiro, não seguindo os teus próprios caminhos, segundo, não pretendendo fazer a tua vontade, e nem falando palavras vãs, eles seriam bem-aventurados nisso e Deus os recompensaria. Então, com esse texto, nós temos uma observação que nos diz que nem tudo que nos é lícito nos demais dias deveria ser praticado no dia do Senhor, porque o dia é do Senhor e não nosso. Então, certos tipos de recreações, de lazeres, de coisas que são totalmente lícitas, justas, honestas, que podem e devem ser feitas em outros dias, nós nos deveríamos nos abster no domingo, no dia do Senhor, para um propósito. E o propósito é dedicarmos esse dia a Deus. O Sproul, ele não vai tratar aqui, mas eu tenho que... Na verdade, ele vai tratar sobre as obras de misericórdia, ele até citou aqui, mas nós vamos nos lembrar que há algumas ressalvas sobre situações que aconteceram na época de Jesus no dia do Senhor. A primeira, acho que é mais clara que os irmãos vão lembrar, era aquela
história que Jesus contou, falando para os fariseus, quando eles falaram assim: você quebra o sábado porque você está curando alguém no sábado. E Jesus pergunta: quem dentre vós que, se um animal cair num poço, não deixará o que está fazendo, mesmo que seja no sábado, e resgatará o animal? Aqui a gente tem um primeiro princípio: a guarda do dia do Senhor não deve nos levar a deixar de praticar a misericórdia. Tanto é que nós somos estimulados a praticar a assistência, o cuidado com os pobres, os aflitos, os doentes, na época, os presos por causa do Evangelho. Aqui no Brasil a gente ainda não chegou nesse ponto, graças a Deus, mas pode se aplicar a outros lugares. Especialmente no dia do Senhor. O dia do Senhor não deve ser um dia para que nós descansemos nas nossas camas, nos nossos travesseiros ou sofás e sejamos negligentes com a ajuda que muitas pessoas necessitam. Então, o primeiro princípio que Jesus nos ensina na guarda do dia do Senhor é que o dia do Senhor deve ser um dia dedicado também a obras de misericórdia. Não só isso, mas que o principal desse dia deve ser as obras de piedade, ou seja, as obras religiosas, que é o que a gente faz aqui na igreja. E aí, Jesus, em outra situação, num debate com os fariseus, ele vai interpelá-los dizendo que os levitas e os sacerdotes trabalhavam no sábado, mas eles não trabalhavam em prazeres pessoais ou trabalhos seculares, mas eles trabalhavam no templo. Então, a partir disso, nós temos uma construção teológica que nos ensina que o trabalho que nós fazemos aqui na igreja, que os irmãos que certamente atuam e atuaram em diversas áreas, sabem o quão é desgastante, o quanto é árduo o trabalho que nós fazemos por Senhor. É totalmente legítimo e é a primeira coisa que nós devemos buscar. E ele vai até dizer que a adoração corporativa ela deve ser prioridade. Muitas pessoas falam assim: eu sou da igreja de Deus, eu faço parte da igreja invisível, não preciso fazer parte da igreja visível. Eu acho que a pessoa faz tanta parte da igreja invisível que nem Jesus no céu vai em algum momento reconhecer que ele fez parte da igreja. E está totalmente errado, porque nós somos chamados a dar prioridade para o coletivo, não nos esquecendo, claro, da nossa devoção particular, mas que nós devemos estar aqui nesta casa, domingo após domingo, com um propósito, que é trabalhar para o nosso Deus e o adorá-lo, porque o dia é dele, não nosso. Nós temos 6 dias para fazer todas as nossas coisas, mas o dia do Senhor é um dia dedicado à adoração a Jesus Cristo, que nos salvou dos nossos pecados e da condenação do inferno. Nós vamos explorar isso mais para frente, mas vamos continuar aqui por algo. Um debate menos estridente focaliza-se na questão das obras de misericórdia. Muitos apelam para o exemplo de Jesus, exercendo um ministério especial no sábado, como uma ordem implícita para que os cristãos estejam ativamente engajados em obras de misericórdia no sábado, tais como visita aos enfermos. Outros argumentam que o exemplo de Jesus prova que é legítimo e bom estar envolvidos em tais atividades, mas que aquilo que não é permitido não é necessariamente exigido. É claro que tais obras de misericórdia não estariam restritas apenas ao sábado. É um pouco do que a gente falou até aqui. As obras de misericórdia são muito importantes, devem ser praticadas principalmente no dia do Senhor, como Jesus fez. E ele vai argumentar para o caminho qual ele segue, que não é o caminho que nós adotaremos, de que não é só porque é proibido, que não é tratado, que é proibido. Nós vamos ver que é um pouco diferente quando a gente trata dos nossos símbolos de fé. E aí ele finaliza: sendo assim, trata-se mais do que deve ser feito neste dia do que criar uma lista de proibições. E aqui é o ponto-chave. Por quê? Não tem como a gente falar do dia do Senhor como os fariseus faziam. Porque alguns aqui talvez conheçam, os fariseus eles criaram um certo tipo de tradição oral, um tipo de comentário do Antigo Testamento, nas quais eles colocavam até coisas a mais que não podiam ser feitas no sábado. Eles colocavam quanto tempo você podia andar, onde você podia ir, o que você podia comer, o que você não podia comer. E tanto é que Jesus critica eles, porque eles tinham esse espírito legalista, ou seja, eles queriam colocar normas que a Bíblia não colocava para poder se envaidecer e nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então, quando a gente pensa em dia do Senhor, primeiramente a gente tem que lembrar, não é um dia com que tem uma lista de regras, de proibições, mas sim um dia do que a gente deve fazer: adorar a Deus, praticar a misericórdia e nos abster dos trabalhos que são legítimos nos outros dias, mas que no dia do Senhor devem ser pausados para um propósito maior. Eu acabei não comentando, mas uma outra situação que Jesus coloca são as obras de necessidade,
Talvez alguns irmãos aqui trabalhem ou trabalharam no domingo. E isso não é uma situação que é vista na Bíblia como um pecado em si, porque é tratado como uma obra de necessidade. Ou seja, muitas pessoas, para sustentar o seu lar, têm escalas de trabalho, assim como eu, que trabalho no hospital, aonde vai ter que trabalhar no domingo. A Bíblia não condena isso, mas a Bíblia diz para que no que a gente possa fazer, a gente deixe de fazer os trabalhos, que são legítimos nos dias da semana, mas que no domingo eles deveriam ser evitados. É isso que a gente diz. Mas aquelas pessoas que trabalham em hospitais, trabalham em transportes, trabalham em centros de abastecimento de água, de energia, trabalham em situações necessárias e não são condenadas por Deus por isso, se elas percebem que é uma situação de necessidade, é uma exceção, não é a regra. Aqui agora, a gente finalizou a parte do Sproul, mas eu trouxe para vocês acerca do que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que é um símbolo de fé da nossa igreja, diz acerca do culto e do domingo. Isso eu estou aqui no capítulo 21, do culto religioso e do domingo, parágrafos 7 e 8. Vamos ler. Como é a lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado Dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como um sábado cristão. Maravilhoso. Isso aqui a nossa confissão de fé, ela é uma das melhores teologias sistemáticas já escrita, porque ela trata de assuntos difíceis, mas com fundamentação bíblica e de uma forma que nós podemos ler, entender e meditar por dias, por horas, porque nós vamos nos deparar aqui com o ensino bíblico condensado. A confissão de fé não é a nossa regra de fé e prática, mas a confissão de fé é a nossa interpretação que nós, como presbiterianos, subscrevemos. Ou seja, quando alguém perguntasse para a gente, o que você pensa a respeito de salvação? Você deveria considerar que você faz parte de um corpo de Cristo, que adotou um sistema de ensino e aprendizado que é os símbolos de fé. E você fala, olha, eu como presbiteriano creio nisso. Creio que a salvação é feita por Cristo, através da graça, por fé, etc, etc. Na confissão consta isso. Por quê? Se nós nos deixarmos levar pelas nossas opiniões pessoais, pelas opiniões de influenciadores, de pessoas que têm uma reputação na mídia, nós vamos acabar caindo numa confusão inesgotável. É o que a gente vê nessas igrejas de bairro, igrejas neopentecostais, infelizmente algumas igrejas pentecostais que não são sérias, que não tem uma confissão de fé e cada um prega aquilo que acredita. Então você não vê unidade na igreja, você vê facção, você vê briga, você vê contenda, porque um diz que deve ser feito assim, outro diz que deve ser feito assado. Mas cadê a unidade dessa igreja? Nós, como presbiterianos, temos uma unidade, e a unidade é os nossos padrões de fé, que são o catecismo maior e breve e a confissão de fé. Muito bem. Agora, parágrafo 8. Este sábado é santificado ao Senhor, quando homens, tendo devidamente preparado o coração e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, suas palavras e seus pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade de misericórdia. Sensacional. É isso o que nós pensamos diferentemente do Sproul, porque o Sproul ele não fecha com a gente nisso. Eu lendo o capítulo não entendi por quê. Eu acho que ele quis ser um pouquinho mais moderado, talvez porque o livro dele é destinado não só à igreja presbiteriana, não sei. Eu fiquei com essa incógnita. No céu eu pergunto para ele. Mas nós que somos cristãos confessionais, nós cremos nisso aqui. Então, nós cremos que devemos santificar o sábado e ele é santificado quando nós preparamos o nosso coração lá no sábado, onde nós resolvemos tudo o que tem para resolver, fazemos o máximo possível. Nós deixamos o trabalho em ordem, deixamos a casa em ordem, deixamos a família em ordem, vou separar a comida para deixar já feita, se for o caso, vou deixar tudo pronto para no domingo eu fazer uma coisa, adorar o meu Deus, na igreja e em casa.
ensinar os meus filhos a palavra do Senhor, eu ir à rua, eu ir ao hospital, eu visitar aquele meu tio que está doente, aquele meu primo que está doente, aquele amigo meu que está doente, para poder falar de Deus para ele, para poder fazer uma oração por ele. É isso o que nós pensamos acerca disso. O domingo, a guarda do dia do Senhor começa lá no sábado, quando nós preparamos o nosso coração. Quem tiver mais curiosidade, no Catecismo Maior, e no breve vai tratar como que nós podemos fazer isso de forma mais prática. Então nós vamos ter um santo descanso das nossas obras, palavras e pensamentos. E isso aqui é sensacional, porque ele não vai dizer que nem os fariseus, vocês devem deixar de fazer isso, mas vocês devem evitar pensar e até as suas palavras. Nós lemos lá em Isaías 58 que o povo era condenado porque as palavras deles estavam sendo vãs, eles não estavam guardando a sua boca. Então, a confissão de fé vai dizer que nós devemos preparar todo o nosso ser a respeito do quê? Dos nossos empregos seculares e suas recreações. E é aqui que entra o ponto-chave, que é muito difícil para nós, pessoas que vivem no século XXI, que temos na mão um smartphone, que a gente pode assistir um filme, a gente pode ver uma música, a gente pode saber o que está acontecendo lá na China, poucos segundos depois. Para nós, que fica difícil, porque nós temos uma dificuldade enorme de nos desvencilhar das coisas dessa terra para poder separar e consagrar o nosso ser para Deus. Não estou dizendo aqui que nem muitos grupos ascéticos, pessoas que diziam que nós temos que nos isolar do mundo porque o mundo vai contaminar o nosso coração. Não é isso. Nós não devemos viver em mosteiros, raspar a cabeça, que nem os monges agostinianos, por exemplo, que faziam isso. Mas é nós nos separarmos, pelo menos por um dia, para nós dedicarmos a nossa atenção a Deus, que nos salvou através de Cristo Jesus, que ressuscitou no domingo. É isso que está dizendo, não é uma lista de regras, fala, não, tal programa de TV, a minha igreja diz que não pode assistir, tal atividade a minha igreja diz que não pode assistir. Irmãos, não é esse. Se nós ficarmos somente na prática externa, o nosso coração não vai estar preparado para fazer isso. Então a questão é, nós devemos dedicar o dia para o Senhor. Como? Deixando todas as coisas da semana na semana. E no domingo nós nos dedicarmos a Deus. Então coisas que são muito justas, coisas que são perfeitamente aceitáveis, como esportes, hobbies, filmes, séries, livros, atividades, estudo, deveriam, por nós, cristãos presbiterianos, ser evitados no dia do Senhor. Obviamente, relembrando aqui mais uma vez, há situações e situações. Há situações, meu filho está doente, não vou dirigir porque ele é o dia do Senhor e vou deixar minha criança doente em casa. Não é isso. Eu tenho uma prova na segunda-feira e no sábado eu não consegui porque meu pai está internado no hospital, uma situação muito grave. São casos e casos. Não tem como eu chegar em você e falar assim, você deve deixar de praticar isso e isso na sua vida. Eu espero que nós, como cristãos presbiterianos, confessionais, bíblicos, tenhamos no nosso coração um princípio. E é isso que Cristo espera de nós, que nós apliquemos esse princípio na nossa vida. Houve um período no Novo Mundo, nos Estados Unidos, bem no começo, que os colonizadores, boa parte eram puritanos. E os puritanos eles têm uma teologia muito robusta sobre a guarda do dia do Senhor. Só que eles acabavam caindo, muitas vezes, beirando o legalismo, dizendo que você não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, etc. É claro que tem coisas que são explícitas. Eu vou, no domingo, no estádio do Palmeiras para assistir o jogo de futebol. Palmeiras e Corinthians, eu sou palmeirense de coração. Não me julguem, mas eu não sou, estou sendo só um personagem. Os corintianos, são paulinos, santistas, tenham compartilhado de mim. Mas que seja, sendo que eu deveria dedicar esse dia para o dia do Senhor. Será que eu não posso ir no sábado? Uma sexta? Só tem jogo de domingo? E mesmo se tivesse jogo de domingo, eu vou trocar a adoração e a guarda do dia do meu Deus por 20 jogadores correndo atrás de uma bola? Então, são coisas que nós começamos a refletir sobre a banalidade das coisas que são legítimas. Um jogo de futebol, um campeonato de vôlei, um campeonato de basquete, maravilhoso. Mas eu vou trocar o dia do Senhor, sendo que eu tenho 6 dias na semana para poder observar isso? Não, eu vou no shopping, vou jogar um fliperama, vou pegar um cinema. Poxa vida, tem que ser no domingo? Será que não pode ser na segunda, terça? Aqui no Davó paga meia. Quem quiser ir, paga metade aqui, não precisa ir no domingo. Então são situações que nós devemos ter sabedoria com os princípios bíblicos que nós vimos aqui para evitar. Tem tanta coisa que pode nos edificar, filmes bíblicos,
livros bíblicos que falam sobre teologia, histórias bíblicas, momento de sentar com a família, ter uma boa refeição, falar sobre o culto. Maravilhoso. Sabe o que os puritanos faziam? Depois do culto, matutino ou vespertino, eles sentavam à mesa para ter sua refeição e conversavam sobre a pregação que aconteceu. Então, muitas vezes, não é que falta para nós o que fazer, mas é que nós estamos deixando a nossa mente improdutiva com as coisas que nós estamos apegados no mundo. Tem muita coisa boa para a gente consumir hoje em dia. Assim como o celular dá acesso para a gente fazer várias coisas, um computador, um tablet, etc., nós podemos muito bem nos abster de muita coisa e substituir por muita coisa que vai nos edificar. Não é só no domingo que nós devemos estudar a palavra de Deus, orar a Deus e adorar a Deus, mas o culto e as coisas acerca do trabalho de Deus devem ser observadas principalmente nesse dia. E aqui, por último, eu trouxe para vocês algumas objeções comuns à guarda do dia do Senhor. Por mais que nós tenhamos uma boa teologia bem robusta acerca da guarda do dia do Senhor, há pessoas que vão defender com bons argumentos, nós temos que dar a credibilidade e a seriedade que essas pessoas estudaram para isso, sobre o porquê não deveria ser guardado o dia do Senhor. E nós vamos observar o que essas pessoas dizem e porque nós não concordamos com ela. Então, objeções comuns ao dia do Senhor. Alguns teólogos objetam a observância ao dia do Senhor fazendo uso de textos como Colossenses 2, 16 ao 17 e Romanos 14, do 5 ao 6, afirmando que não há mais dia algum a ser observado na nova aliança. Portanto, não devemos observar o dia do Senhor. Entretanto, precisamos considerar mais de perto esses textos e ver do que tratam em seus devidos contextos. Em Colossenses 2, 16 a 17, o apóstolo afirma, aí ele vai começar. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo atesta que, assim como as demais cerimônias, os sábados judaicos também eram como uma sombra que apontava para Cristo. O teólogo batista reformado James M. Renihan, citando o comentário de Lightfoot sobre esse capítulo, explica o significado de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados nesse contexto. Abre aspas. 7 vezes na Bíblia, esses mesmos 3 termos são já usados juntos e, em todos os casos, referem-se ao número total dos dias religiosos de obrigação para Israel. Os textos são 1 Crônicas 23, 31, 27, 31, Neemias 10, 33, 2 Crônicas 2, 4, e 31:3, Isaías 1, do 3 ao 14, Ezequiel 45, verso 17, e Oséias 2, verso 11. Em todos esses casos, a palavra se refere à plenitude das observâncias relacionadas ao tempo, comandadas a Israel. À luz de Levítico 23, sabemos que havia outros sábados além do 7º dia. Os dias associados às festas eram designados como sábado, independentemente de em qual dia das semanas eles caíram. É por isso que a palavra sábado, ou Shabat, refere-se a todos os dias, ao 7º dia e a todo o resto dos sábados que deveriam ser observados por Israel. Sensacional. O que ele vai defender aqui, basicamente, os sábados a qual o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele trata-se de 2 tipos. Sim, do 7º dia, mas não do princípio, mas do 7º dia. Da guarda do sábado no 7º dia. E o segundo, dos dias especiais que eram tratados como sábado no Antigo Testamento. Aqueles que leram o Antigo Testamento e que estudaram sobre isso vão saber que havia festas no Antigo Testamento. Pentecostes é uma delas, Páscoa é uma delas, havia o ano do jubileu, havia diversas festas e algumas delas eram tratadas como sábados, não necessariamente no 7º dia. Então, esse teólogo, Lightfoot, ele vai defender que o princípio dali não é a guarda do dia do Senhor, mas que era os dias, as festas religiosas do Antigo Testamento, que não são válidos para nós hoje, são tratados por Paulo, a qual Paulo fala para muitos cristãos que eram judeus, falando, olha, aquelas festas elas ficaram na Antiga Aliança porque elas prefiguravam a Cristo. Pentecostes, Páscoa, etc. e tal. Prefiguravam Cristo. Mas nós temos o princípio que vem da criação e que vem da lei moral, que é, lembra-te de um dia para santificar. Muito bom argumento dele. Ele vai continuar. Diante disso, James M. Renihan esclarece que, ao ler Colossenses 2, 16 e 17, e ver essas palavras juntas,
Lembra-se que o apóstolo foi completamente treinado por estudiosos de primeira linha no Antigo Testamento e, portanto, estava familiarizado com todos os seus meandros e detalhes técnicos. Assim, quando esses termos são exatos encontrados nesse lugar, devemos entender que Paulo os emprega exatamente da mesma maneira que são usados em qualquer outro lugar nas Escrituras inspiradas. Como esses termos aparecem juntos em todos esses lugares, todas as regras de exegese apoiam a visão de que eles também formam um conjunto aqui. Sendo assim, James M. Renihan conclui, abre aspas, e assim podemos dizer com Paulo, nos termos mais fortes, todo dia associado à antiga aliança se foi. Não devemos celebrar festivais, luas novas ou sábados, o sétimo dia, a Páscoa, os tabernáculos, etc. Eles se foram. A substância corporal é Cristo. Ele veio e entramos na plenitude da sua vinda. Quando olhamos para Colossenses 2, 16 e 17, à luz da analogia das Escrituras, e vemos que a linguagem técnica exata é usada em outro lugar para descrever um conjunto dos dias do Antigo Testamento, nosso problema está resolvido. O apóstolo não está falando sobre o fim absoluto de guardar qualquer dia. Ao contrário, ele fala da revogação de todos os dias judaicos. Os gentios e até cristãos judeus não tinham absolutamente nenhuma obrigação de observar esses dias da antiga aliança. Maravilhoso. É uma das melhores argumentações que nós vamos... Algumas das melhores argumentações. Tem muitos teólogos sérios que vão tratar disso, mas não é um assunto muito fácil de se encontrar. Esse daqui se encontra no livro O Dia do Senhor, uma exposição bíblica, confessional e teológica do Quarto Mandamento, publicado pela editora Estandarte de Cristo, de Fernando Angelim. Muito bom. Então ele vai dizer para a gente que o problema que o apóstolo Paulo estava tratando não era sobre a guarda de um dia específico, que no caso era o domingo, o dia do Senhor no Novo Testamento, mas sim dos judaizantes, que eram os judeus que tinham crido em Cristo e adentrado a igreja e queriam que os gentios observassem práticas do Antigo Testamento, como a circuncisão, como a guarda de certos dias e como muitas coisas do ritual do culto do Antigo Testamento, que não são mais necessárias no Novo Testamento porque apontavam para Cristo, e Cristo veio. Então o problema de Paulo era com os judaizantes e a guarda de dias festivos do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento o tema é tratado de forma diferente. Ainda assim mantém-se um princípio. Tanto é que quando nós lemos os 10 mandamentos, por que nós pensaríamos que apenas o quarto foi revogado? Muitos vão defender que porque Cristo não trata sobre o sábado. Como ele não trata sobre o sábado se ele diz que é o Senhor do sábado? Ele não diz assim, olha, vocês não mais precisarão do sábado porque eu estou aqui. Eu ressuscitarei, vocês não precisarão mais de guardar um dia. Por que os cristãos do Novo Testamento guardavam o domingo e não falavam assim, não, vamos celebrar qualquer dia? Por que chamavam de dia do Senhor o domingo e não chamavam um sábado ou a sexta quando era prestado o culto? Então nós vemos vários argumentos que nos mostram que o apóstolo Paulo estava tratando dos judaizantes. E assim a gente termina mais um estudo. Eu convido aqueles que nos ouvem virtualmente, possam participar conosco da conversa, do debate acerca desse assunto que nós estaremos fazendo agora aqui na Primeira Igreja Presbiteriana em Itacoaxetuba. Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil em Itacoaxetuba. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre guardar o dia do Senhor, porque o Senhor fez esse dia para nós, para que nós tivéssemos deleite e não para que nós víssemos ele como um tipo de desprazer. Que Deus nos abençoe. Amém.